Posso fazer? Então, amigos, nesse dia especial, vamos agradecer a presença de Jesus no nosso planeta, a sua luz em nossas vidas, em nossos corações. Ele que é o nosso modelo de humildade, de amor, de caridade, que ele possa estar presente em todos os momentos da nossa encarnação, nos auxiliando, nos protegendo, nos orientando, e que possamos ser dignos de toda a sua atenção, nos colocando humildemente a seu serviço, a serviço do próximo, e que nessa noite de estudos, em seu nome, possamos juntos enviar vibrações de amor dentro dos nossos lares, ao plano espiritual que nos rodeia, e assim, juntos com a espiritualidade, congregarmos o amor, a paz interior, e buscarmos cada vez mais o conhecimento da doutrina, que é o caminho que nos aproxima cada vez mais a Ele, a Jesus. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Um dia especial. Bom, neste dia especial, Feliz Natal a todos, muita saúde, muita paz, muito amor em todos os lares, que Jesus esteja sempre presente conosco. Então vamos fazer a leitura. A Vânia poderia fazer a primeira parte da leitura, por favor? Posso sim. Evangelho no Lar, 25 de dezembro de 2022. Da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, também diz o Espiritismo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Obrigada, Vânia. Ana, você pode começar o texto? Oi, posso sim. Retirou-se ele só. Quando Jesus se fazia acompanhar pela multidão na manhã rutilante, refletia amorosamente consigo mesmo. Ensinara as lições básicas do reino de Deus aos filhos da Galileia, que o seguiam naquele instante divino. Todos permaneciam cientes agora do amor que devia espraiar-se sobre as missões da lei antiga. Que não poderia ele fazer daqueles homens e mulheres bem informados? Poderia, enfim, alongar-se em maiores considerações relativas ao caminho de retorno da criatura aos braços do Pai. Dilataria os esclarecimentos do amor universal, conduziria a alma do povo para o grande entendimento, decifraria para os filhos dos homens os enigmas dolorosos que constrangem o coração. Para isso, porém, era indispensável que compreendessem e amassem como o Espírito. Quantas pequenas lutas em vão!
Quantos atritos desnecessários! A multidão, por vezes, assumia atitudes estranhas e contraditórias. Diante dos prepostos de Tibério, que a visitavam, aplaudia delirantemente. Todavia, quando se afastavam os emissários de César, manchava os lábios com palavras torpes e gastava tempo na semeadura de ódios e divergências sem fim. Se aparecia algum enviado do Sinédrio nas cidades que marginavam o lago, louvava o povo a lei antiga e abraçava o mensageiro das autoridades de Jerusalém. Bastava, entretanto, que o visitante voltasse as costas para que a opinião geral ferisse a honorabilidade dos sacerdotes, perdendo-se nos desregramentos verbais de toda espécie. Oh, sim, pensava, todo o problema do mundo era a necessidade de amor e realização fraternal. Sorveu o ar puro e contemplou as árvores frondosas, onde as aves do céu situavam seus ninhos. Algo distante, o lago era um espelho imenso e cristalino, refletindo a luz solar. Barcas rudes transportavam pescadores felizes, embriagados de alegria, na manhã clara e suave. E, em derredor das águas, deslumbrantemente iluminadas, erguiam-se vozes de mulheres e crianças que cantavam nas chácaras embalsamadas de inebriante perfume da natureza. Agradecia ao Pai aquelas bênçãos maravilhosas de luz e vida e continuava meditando. Por que tamanha cegueira espiritual nos seres humanos? Não viam, porventura, a condição paradisíaca do mundo? Por que se furtavam ao concerto de graças da manhã? Como não se uniam todos ao hino da paz e da gratidão que se evolava de todas as coisas? Ah, toda aquela multidão que o seguia precisava de amor, a fim de que a vida se lhe tornasse mais bela. Ensiná-la-ia a conferir a cada situação o justo valor. Quem era César, senão um trabalhador da providência, sujeito às vicissitudes terrestres, como outro homem qualquer? Não mereceria compreensão fraternal o imperador dos romanos, responsável por milhões de criaturas? Algemado às obrigações sociais e políticas, atento ao superficialismo das coisas, não era razoável que errasse muito, merecendo por isso mesmo mais compaixão? E os chefes do Sinédrio não estavam sufocados pelas orgulhosas tradições da raça? Poderiam acaso raciocinar sensatamente se permaneciam fascinados no autoritarismo do mundo? Oh, refletiu o mestre, como seria infeliz o dominador romano a julgar-se efetivamente rei para sempre, distraído da lição dura da morte. Como seria desventurado o sumo sacerdote que supunha poder substituir o próprio Deus. Sim, Jesus ensinaria aos seus seguidores a sublime sabedoria do entendimento fraternal. Tomado de confiante expectativa, voltou-se o Messias para o povo, dando a entender que esperava as manifestações verbais dos amigos, e a multidão aproximou-se dele mais intensamente. Alguns apóstolos caminhavam à frente dos populares em animada conversação. Rabi, exclamou o patriarca Matã, morador em Cafarnaum, estamos cansados de suportar injustiças. É tempo de tomarmos o governo, a liberdade e a autonomia. Os romanos são pecadores devassos, em trânsito para o monturo. Estamos fartos. É preciso tomar o poder. Jesus escutou em silêncio, e antes que pudesse dizer alguma coisa, Raquel, esposa de Jeconias, reclamou asperamente. Rabi,
Não podemos tolerar os administradores sem consciência. Meu marido e meus filhos são miseravelmente remunerados nos serviços de cada dia. Muitas vezes não temos o necessário para viver como os outros vivem. Os filhos de Ana, nossa vizinha, adularam os funcionários romanos e por esse motivo andam confortados e bem dispostos. A revolução, clamava Esdras, um judeu de 40 anos presumíveis que se acercou desrespeitosamente como adepto apaixonado, concitando o líder prudente a manifestar-se. Rabi, suplicava um ancião de barbas encanecidas. Conheço os prepostos de César e os infames servidores do tetrarca. Se não modificarmos a direção do governo, passaremos fome e privações. Escutava o Senhor profundamente condoído. Verificava com infinita amargura que ninguém desejava o reino de Deus de que se constituíra portador. Durante longas horas, os membros da multidão recriminaram o imperador romano, atacaram patrícios ilustres que nunca haviam visto de perto, condenaram os sacerdotes do templo, caluniaram autoridades ausentes, feriram reputações, invadiram assuntos que não lhes pertenciam, acusaram companheiros e criticaram acerbamente as condições da vida e os elementos atmosféricos. Por fim, quando muito tempo se havia escoado, alguns discípulos vieram anunciar-lhe a fome que castigava homens, mulheres e crianças. André e Filipe comentaram calorosamente a situação. Jesus fitou-os de modo significativo e respondeu melancólico: Pudera. Há muitas horas não fazem outra coisa senão murmurar inutilmente. Em seguida, espraiou o olhar através das centenas de pessoas que o acompanhavam e falou comovidamente: Tenho para todos o pão do céu, mas estão excessivamente preocupados com o estômago para compreender-me. E tomado de profunda piedade ante a multidão ignorante, valeu-se dos pequenos pães de que dispunha, abençoou-os e multiplicou-os, saciando a fome dos populares aflitos. Enquanto os discípulos recolhiam o sobejo abundante, muitos galileus batiam com a mão direita no ventre e afirmavam: Agora sim estamos satisfeitos. Contemplou-os o mestre em silêncio, com angustiada tristeza, e depois de alguns minutos, entregou o povo aos discípulos e, segundo a narração evangélica, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Texto tirado do livro Lázaro Redivivo, de Humberto de Campos, Irmão X, psicografia de Chico Xavier. Bom, obrigado a todos. Uma vez eu lembro de ter ouvido o seguinte comentário: todos nós temos uma certa ideia da grandeza de Jesus, inclusive os inimigos dele, né? Estes, mais que ninguém, sabem que Jesus é grande, que Jesus é único, e aqueles que o seguem porque reconhecem essa grandeza. Então, no entanto, nós temos finalidades diferentes. Aqueles que são inimigos do Cristo querem conhecê-lo para melhor combatê-lo. E a pergunta que nós fazemos para nós mesmos é: nós queremos conhecê-lo para quê? Então, com essa breve introdução, nós abrimos a palavra para todos. Eu gostei da cara do Daniel, arregalou o olho. Mas foi bem curta essa introdução, hein? Você foi rápido, eu não estava esperando essa deixa assim de cara.
E foi para um lado assim que eu não tinha nem pensado, né? Eu tinha pensado em outras coisas, mas tudo bem. Mas não tem problema, né? É justamente por isso que é importante cada um de nós ver um aspecto, né? Me fez pensar várias coisas diferentes. Primeira coisa, me fez pensar na situação atual da humanidade com a situação daquela época. Será que a gente está tão diferente assim, né? Jesus, ele estava refletindo, vendo tudo aquilo, não estava julgando, mas ele estava analisando ali as pessoas. E aí eu comecei a pensar, hoje em dia a humanidade está tão conturbada, mas tão conturbada, está tudo de ponta cabeça. E aí eu fico pensando, a gente julga os outros que pensam diferente da gente, a gente reclama muito, né? Como aquele povo também reclamava. E hoje ainda pior, né? Porque tem as redes sociais, então as pessoas se atacam, né? Nas redes sociais. E será que ninguém está preocupado em cuidar de si mesmo, né? E aí quando Jesus ele falou lá, eu tenho tanta coisa para matar a fome espiritual de vocês, e vocês estão preocupados com o estômago. Né? Então, assim, a gente está preocupado com tanta coisa, às vezes superficial, sabe? E a nossa reforma íntima? Né? Às vezes a gente está mais preocupado em atacar o outro, em querer ter razão, né? Porque o nosso orgulho ainda é muito forte. Então, todas essas paixões, né, que nós temos, muito arraigadas de séculos e séculos, de várias encarnações, a gente não consegue, né, se desvincular de tudo isso e partir para a nossa elevação, né? É isso. Perfeito, obrigado, Adriana. Eu fiquei pensando, né, esse texto é um puxão de orelha, né, porque aquela multidão de gente que estava diante daquele que é, né, para nós, que é para a humanidade, né, o ser mais perfeito que já pisou nesse mundo. E aquela multidão diante dele, sem se dar conta do que eles estavam, diante do que eles estavam ali. Naquele momento, Jesus multiplicou os pães, e eles estão preocupados com a fome, não prestaram atenção na grandeza daquele ato, né, da multiplicação dos pães, da grandeza daquele homem do qual eles estavam diante. Então, o que aquelas pessoas aproveitaram, né, daquela presença de luz, né, daquele ser tão grande presente naquele momento? E o texto do Evangelho, esse pequeno trecho, né, que nós lemos, fala do Espiritismo, que vem trazer, né, que vem trazer Jesus de volta. E nós estamos diante do Espiritismo. O Espiritismo está aqui, nós estamos estudando o Espiritismo, né? Estamos estudando Jesus através da doutrina espírita. E o que nós temos feito diante dessa grandeza, né? Então, essa pergunta que o César colocou é uma pergunta, assim, que vem bater bem fundo no nosso coração, né? Nós queremos conhecer Jesus para quê? Com o que nós estamos preocupados? Com o que nós estamos ocupando o nosso tempo? Qual é realmente as nossas maiores preocupações nessa vida? Então, nós conhecemos o Mestre, nós conhecemos Jesus, conhecemos, né, entre aspas, no nosso nível, porque a gente não conhece nada dele, da grandeza dele, a gente não tem ainda condições de ter uma ideia de quem é Jesus e qual é a grandeza dele. Então, nós estamos estudando Jesus, mas com o pouco que a gente conhece, nós já estamos em condições de nos deixarmos transformar pela mensagem dele, de nos deixarmos transformar pelo amor que ele veio nos trazer. Então, Jesus veio para esse mundo
para conduzir as nossas vidas para outra direção. E nós realmente temos feito isso. Nós temos aprendido realmente as lições do Evangelho e estamos indo para outra direção. Então, o que tem ocupado o nosso tempo, os nossos dias, as nossas preocupações? Então, essa é uma reflexão que nós temos que fazer. É lógico que a gente vive nesse mundo, mas o Evangelho tem realmente mudado as nossas vidas? Até que ponto tem realmente mudado as nossas vidas? Então, estudar o Evangelho, né? Se a gente ficar na superfície, é como ir para a escola e não aproveitar nada da escola. Então, a gente precisa aproveitar profundamente essa oportunidade, a oportunidade de estudar o Espiritismo, de ter esses conhecimentos que fazem toda a diferença na nossa vida, porque o desenvolvimento moral é o convite que Jesus nos faz, né? Essa transformação interior, transformar o coração, fazer com que a nossa vida valha realmente a pena, e a gente aproveite, né, cada oportunidade para o nosso crescimento e para a nossa transformação, porque quando nós focamos no espírito, né, quando o espírito é o mais importante que o corpo, e eu acho que isso já é aqui para nós algo que nós estamos buscando, né, porque nós já sabemos que nós estamos aqui de passagem, nós já sabemos que a vida é uma escola, que a presença aqui, o que nós estamos fazendo aqui é aprendizado. Então, nós já sabemos que o mais importante é focar no espírito, no nosso crescimento espiritual. Então, quando a gente já foca no espírito, cada oportunidade é possibilidade de crescimento. E nós temos realmente feito isso? Ou estamos ainda na superfície, né? Essa é uma questão muito importante, porque nós estamos chegando, hoje nós estamos comemorando o nascimento de Jesus, né? É Natal. Quantos de nós realmente entendemos o significado real do nascimento de Jesus? Ou é simplesmente uma festa em que a gente troca presentes, né? Em que a gente se reúne em família, mas eu estava falando com uma pessoa e falando pelo WhatsApp, ela preocupada porque assim, estavam jantando e não tinham ainda feito nenhuma oração de agradecimento, né, a Jesus. Então, até que ponto nós entendemos o que o nascimento de Jesus significa para o nosso mundo, para esse planeta, né, para a nossa humanidade, porque realmente a gente ainda não entendeu. Como a Adriana comentou, como nós temos visto o que tem acontecido no mundo, é porque a humanidade está muito longe de entender o que significa a vinda de Jesus, o que é o Evangelho de Jesus e o que ele nos pediu. Então, eu me coloquei assim, né, sem nenhuma pretensão, coloquei no lugar dele, né, ele estava ali, né, e quantos daquela multidão, quantos ali aproveitaram daquela presença. Então, imagina a tristeza daquele homem, né, falando, eu estou aqui, sou eu, filho de Deus, vim aqui para ensinar, para mostrar o caminho, e quantos aqui, todos preocupados com a fome, né, para insaciar o estômago, e a fome do espírito ali toda ainda faminta, né, e ninguém preocupado com isso. Então, o nosso espírito precisa de alimento, a nossa alma precisa de alimento, e nós estamos, infelizmente, né, a maioria, preocupados com o corpo, com a fome do corpo, e com as ilusões do mundo, e estamos deixando passar a oportunidade de crescer espiritualmente. Bom, obrigado, Giovana. Bom, quem quiser falar, me faça um sinal. Posso falar rapidinho? Pode, lógico. Rapidinho, eu tenho lido um pouco mais a Bíblia nesses últimos tempos para entender a sequência desde o Velho Testamento para o Novo Testamento. Infelizmente, minha memória não é tão boa que lembra todos os capítulos e as passagens, mas uma passagem que esse trecho que você separou me lembra muito a conversa de Jesus com Nicodemos, né? E Nicodemos sabia que
Se Jesus estava fazendo milagres ou curando pessoas, alguma coisa ele tinha como seria o enviado prometido de Deus. E quando eles conversam, ele fala que Jesus fala para eles: se vocês pensam que eu vim salvar o povo dos romanos, esse não é meu propósito. Eu vim salvar o povo dos pecados do mundo, né? Eu vim salvá-los do mundo. E aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Ele não entende o que significa aquilo. Como que eu vou voltar para o nascer de novo? Eu já sou uma pessoa de idade e tudo, né? Mas isso é exatamente o que Jesus quis ensinar e que a gente reluta tanto, porque a gente é muito preocupado, o ser humano é muito preocupado com os problemas de agora, né? Não sabe, não consegue ver o futuro. Qual é o propósito do futuro? E daí ele fala, ele explica para Nicodemos que a pessoa tem que nascer do Espírito. E o que é o Espírito? Eu sempre prefiro usar a palavra transformação mais do que reforma, porque reforma continua o alicerce velho, né? Eu prefiro usar a palavra transformação, porque como é difícil transformar as nossas crenças, especialmente a crença mundana, né? E o que é mais importante? O que a gente vai levar daqui? As pessoas se preocupam muito com a fome do estômago, como a Jo estava explicando, quando muito mais importante do que se preocupar com o que está acontecendo agora é o que nós vamos levar daqui, né? O que vai ficar para o futuro. E é difícil, porque, por exemplo, a nossa consciência, a consciência espiritual que a gente tem é muito ainda traz coisas do passado como vingança, como egoísmo, que foi uma das lições belíssimas que eu li ultimamente, foi a passagem que Jesus estava na Samaria com os samaritanos, e os samaritanos xingam, gostem neles, ele estava com, acho que Tiago e João, e Tiago e João fala, por que você não faz Deus trazer queimá-los com o fogo que ele tem a capacidade? Jesus fala, esse não é o propósito que a gente veio aqui. O propósito que a gente veio é trazer a nossa mensagem. Trazer a vingança e revidar na mesma moeda não vai mudar em nada. Então, é isso que a humanidade não aprendeu ainda, né? Que está demorando para aprender. Não estou dizendo que é fácil, mas o propósito de Jesus, e que estava escutando uma palestra impressionante como todos os livros do Antigo Testamento, mas o Novo Testamento com os profetas, como é centrado na presença de Jesus. E Jesus disse, quando ele era questionado sobre o Messias virá e trará um grande exército para salvar o povo. E ele explica, eu sou o Messias, mas eu não virei com um exército. A minha palavra será a minha armadura, né? Para mudar o costume dos povos naquela época. E é difícil a humanidade entender realmente qual foi a principal mensagem de Jesus Cristo. Isso mesmo, Ju. Essa dificuldade continua, né? Nós temos um texto que fala isso, né? Obrigado, Ju, pelo comentário. Nós temos um texto que reflete essa nossa dificuldade, né? E esses exemplos que a Juliana deu são interessantes, porque nós estamos falando de um povo que se preparou durante milênios, né? Durante séculos, aliás, para receber o Messias. Então, a sabedoria que havia, os textos dos profetas, né? Estava tudo escrito ali. E mesmo assim, né? Como diz São João no seu evangelho, eles não reconheceram o Senhor. Esperavam, né, um comandante militar, um rei, um poderoso, né? E na verdade, nós continuamos, talvez esperando aquele que vai resolver nossas vidas miraculosamente, né? Não exigindo de nós que nós cresçamos, mas que tenhamos a satisfação dos nossos caprichos. E muitos de nós nos aproximamos, né? Para que queremos nós o Cristo? Para que queremos nós o conhecimento espírita? Né? Então, queremos transformação ou estamos buscando, né, conforto? Queremos mudança real de concepção de vida, de mudança de percepção, ou queremos só acomodar as coisas para continuarmos tendo as coisas que achamos que temos que ter? Então, o questionamento é muito, muito profundo, né? Muito importante.
E ele fala no texto, né, que não poderia ele fazer daqueles homens e mulheres bem informados, né, o que eles não poderiam, né, realizar, tendo acesso ao que ele tinha para ensinar, né. Ele fala, poderia, enfim, alongar-se em maiores considerações relativas ao caminho de retorno da criatura aos braços do Pai, que foi, na verdade, o propósito que o Senhor veio, né? Nos levar de volta para nosso Pai. E ele diz, né? Decifraria para os filhos dos homens os enigmas dolorosos que constrangem o coração. Né? Então, assim, quantos tormentos, quantas dores, quantos enigmas, né? A Juliana deu um exemplo perfeito, né? Esse da conversa com Nicodemos, que é um enigma, né? Nicodemos era um homem sábio, Jesus estranha ele não saber da reencarnação, porque era uma coisa sabida das pessoas mais cultas. E ele interroga Jesus, né? Como isso é possível? Mas o Senhor já poderia ter explicado para as pessoas naquela época tudo isso. Mas, infelizmente, as pessoas não estavam prontas, né? Não entendiam quem ele era. Isso me faz lembrar uma experiência pessoal, né? Que eu tive o privilégio de começar no Espiritismo bem jovem e assim, lembro que logo no primeiro ano que eu comecei, ali no mês de julho, nós tivemos, né, a visita do Raul Teixeira, e ele ficava na casa justamente do presidente do nosso centro espírita, do nosso grupo, e nós, né, saíamos, eu ia no carro, né, com ele e o presidente, e ia sempre mais 2 ou 3, e, assim, era o tempo todo, né? Assim, eu não conhecia o Raul, conheci naquele momento, encontrei-o, né, na casa do Kiko, né, que era o presidente do centro, do Francisco, e nós fomos dali para Pindorama, onde ele faria, né? Pindorama é uma cidadezinha perto de Catanduva, 7 quilômetros, onde ele faria a palestra, né? A hora que eu vi aquele homem falando, eu falei, meu Deus do céu, né? Assim, uma quantidade de conhecimento, e, e eu digo isso porque, assim, depois a gente ficava, né, acabava a palestra, as pessoas rodeavam e começava, né, o festival de perguntas, né, de dramas, de histórias, e muitas vezes a gente ficava do lado, que ele pedia, inclusive, que a gente ficasse por perto, né, pessoas públicas, né, como Divaldo, Raul, Chico e outros, né, acabam sempre encontrando figuras esquisitas, né, às vezes. E por isso eles pedem sempre que alguém fique por perto. E você ali ouvia, né, as histórias mais estranhas e mais interessantes, e aí nós voltávamos, né, para a casa do rapaz que hospedava ele, e ali nós ficávamos, né? Normalmente convidavam-se pessoas e a casa ficava cheia e, né, era servida uma janta, depois o pessoal ia ali para a varanda e, assim, era pergunta atrás de pergunta, porque você sabia que estava diante de alguém que podia responder aquelas perguntas, né? Então, isso me fez, e às vezes, né, ele ficava 3, 4, 5 dias ali, nós íamos por toda a região com ele, né, e em todos os lugares era a mesma coisa. E no último dia, né, às vezes ele chegava na terça e ia embora no domingo, a gente ficava ali no último dia, ficava até o último minuto, e saía todo mundo de carro para levá-lo até a estação, para pegar o ônibus. Na época ele vinha de ônibus, né, hoje talvez, né, hoje viria de avião. Mas nós íamos até a estação, e na estação ficava todo mundo ali fazendo perguntas e querendo ir e perguntando, né? Então, assim, eu fico imaginando, né, como Jesus deve ter se sentido, né? Você está diante da pessoa que pode responder qualquer uma das suas perguntas. Qualquer uma. Né? O Raul era um ser humano, é um ser humano notável, né, um conferencista, tudo, mas não é Jesus, né? Jesus poderia responder qualquer uma das nossas perguntas, nos ensinar qualquer coisa, né? Então, ele fala aqui, né,
ensiná-la-ia, né, à multidão a conferir a cada situação um justo valor. Né? Ensinaria os enigmas do coração, os enigmas da vida, né? Mas como naquela época nós continuamos preocupados, né, com a nossa fome material, com as nossas questões menores, com, né, questões menores, né? Não que elas não sejam legítimas, ninguém está dizendo que não, né? Simão Pedro era pescador, Mateus era publicano, cobrador de impostos, né? Judas era comerciante, né? João e Tiago eram também pescadores, né? Donos de uma empresa de pesca, porque eles tinham um barco próprio. Todos eles tinham uma vida, né? Todos eles tinham que pagar suas contas, comprar sua comida. Né? Jesus nunca falou, deixa tudo e, né, vocês não têm que fazer mais nada. Né? Não é isso. As nossas questões, ele próprio disse, né? Vivei no mundo, sem ser do mundo. Né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas nós temos dado a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a gente não tem dado. Né? E, na verdade, dar a Deus o que é de Deus é dar à nossa alma, né, aquilo que é próprio da condição espiritual, aquilo que é próprio de um filho de Deus, de um ser imortal. Nós continuamos nos vendo como criaturas mortais, né, como um corpo, como uma vida, como um nome, um CPF, um RG, que vai ter uma existência de tantos anos e acabou. Nós falamos que acreditamos na imortalidade, mas não acreditamos, porque nós vivemos como seres puramente materiais. Então, a questão, né, lembro que logo no começo, né, quando começa Jesus seu ministério, André e João, eu acho, eram discípulos de João Batista, e João Batista fala, né, não, não sou eu, vai, e eles veem passar Jesus, né, e ele fala, é aquele ali, sigam ele, né? Ele é aquele que vocês devem seguir. E aí eles não conheciam Jesus e começam a caminhar atrás dele, né, seguindo para ver onde ele morava. E aí ele para, né, e pergunta, o que é que vocês querem? Então, essa pergunta, ela permanece, né? A gente sabe que Jesus é grande, a gente sabe que ele pode curar, a gente sabe que ele pode mostrar o caminho, a gente sabe muita coisa de Jesus, né? Mas o que é que nós queremos dele? Né? Não há problema nenhum, ele não julgava, né? Como foi dito, não estava julgando a multidão, ele estava lamentando o fato de que, tendo um banquete, eles preferiam as migalhas. Então, é o que nós temos feito diante de Jesus. Né? Quantas milhares de pessoas estão indo nos centros espíritas para poder ter sucesso nos negócios? Você pode ter sucesso nos negócios, né? Você vai, mas, né, buscai primeiro o reino de Deus, o resto se acrescenta. Então, o que quereis de mim, né? Então, é interessante porque eu lembro que naquela época, sendo jovem, eu não estava interessado nos grandes enigmas, né? Eu estava lendo a doutrina espírita, né, que nem um maluco, lendo tudo, né, dezenas de livros por ano, e eu queria fazer perguntas, e aí chegava alguém e falava, então, meu filho está com problema, né? Às vezes a gente ficava até impaciente, erradamente, né? Obviamente, porque eu não tinha experiência, eu não tinha a ideia de que as criaturas têm, né, seus dramas, seus problemas. E às vezes a gente ficava até bravo, né? Fala, pô, você está, né, com um cara desse aqui, você está preocupado que teu filho está com problemas. Não, não é isso, né? As pessoas têm suas lutas, seus sofrimentos. E, sim, uma mãe preocupada com o filho, ela ia, né, diante de um homem daquilo, ela ia colocar a pergunta para ele, né? O que eu faço? Me ajuda? Então, é lógico que as nossas questões são legítimas, é lógico que os nossos sofrimentos são legítimos, mas a pergunta fica, né? O que nós queremos de Jesus? Se é a cura de um filho, qual que é o problema? Não tem nada de errado, é a cura de um filho.
Mas façamos a pergunta, né? Por que que esse indivíduo pode curar alguém? Será que não seria mais interessante saber o que está por trás desse poder do que simplesmente pedir para ser curado? Por exemplo, nós não sabemos o que aconteceu com os leprosos que Jesus curou. Mas se eles estivessem realmente acordados, né, para esse dom que receberam, um deles, pelo menos, teria que ter falado para si mesmo: como é que esse sujeito fez isso? De onde ele tirou esse poder? Eu quero saber mais. Posso andar com o senhor para saber mais disso? Então, assim, nós continuamos, né, querendo que Jesus cure a nossa dor, nosso machucado. E é legítimo, não é? Só que em algum momento a gente vai ter que se olhar mais, né, olhar um pouco além disso e falar: da onde o senhor tira esse poder? Né? Então, assim, vós sois deuses, né? Então, ele veio para despertar essa luz, essa grandeza de Deus que há em nós, para nos aprender, né, nos ensinar a despertar esse ser divino que há em nós. Ele veio para que a gente aprendesse a caminhar, e não para que a gente continuasse eternamente dependentes. Ele veio para nos ensinar a resolver os problemas, não para ficar pedindo sempre para que alguém resolva para nós. Então, dar este passo, né, de beneficiado pelo Cristo para aluno do Cristo, discípulo do Cristo, já é um grande passo que a gente pode dar, né? Porque aí eu estou me interessando em aprender aquilo que faz dele aquilo que ele é. Né? Não simplesmente a pedir que ele me dê, né, aquilo que eu necessito e depois eu vou embora. Vou continuar a minha vida. Então, às vezes, a gente tem que se perguntar: se Jesus me desse hoje o que eu quero, eu ficaria perto dele? Né? Então, são questionamentos. Jesus é uma grande interrogação, é um grande enigma para nós. E nós temos que se fazer essas perguntas, né? Porque estar perto dele é uma coisa preciosa, né? Oi, Adriana. Essa questão é bem interessante, porque normalmente a gente corre para Jesus quando a gente está com problema e a gente pede. E aí, se ele soluciona, a gente vai correr para longe dele, como a gente sempre fez, né? Porque a cada vez que nós temos nossos problemas solucionados, a gente tem tendência de se afastar dele. Então, a gente ainda precisa desses sofrimentos, infelizmente, né? Isso mostra, né, Adriana, a nossa pequenez, né? A nossa incapacidade de entender a grandeza desse ser. A gente deveria, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer também, porque se Jesus ainda não é para a gente alguém a quem a gente tem que se agarrar com todas as forças, é porque a gente ainda é muito pequeno, e a gente quer continuar nessa pequenez até quando? Não só na tristeza, mas principalmente na felicidade, né? Aí que a gente tem que estar com ele, né? Pois é. Então, se Jesus ainda não é para a gente um ser a quem a gente quer estar grudado e com ele fazendo parte das nossas vidas, se a gente não entendeu isso ainda, é porque a gente está muito, muito lá atrás, a gente precisa acelerar o passo, a gente precisa despertar. E a Juliana, ela falou de algumas passagens, né? E tem a passagem que é muito expressiva, que é a do cego de Jericó. Quando ele vê Jesus, né? Ouve o burburinho e Jesus passando, ele grita: Senhor, né? E aí ele vai até o Cristo, e o Cristo pergunta: o que você quer que eu te faça? E aí o cego pede, né? Que eu veja, Senhor. Então, peçamos isso, porque que eu veja, que eu entenda a tua grandeza, Senhor, que eu entenda o propósito da tua vinda,
que eu entenda o propósito do teu evangelho, que eu faça da minha vida, né, algo transformado pelo teu amor, pela tua luz, né? Então, Jesus para nós não pode ser uma figura distante. Jesus, ele tem que fazer parte da nossa vida, é um ser presente em nossas vidas. E na nossa pequenez a gente ainda não o sente, porque a gente é muito pequeno. Mas o nosso crescimento, para que a gente o sinta, é preciso que cresçamos. E esse crescimento depende de nós. Ninguém vai fazer esse crescimento por nós. Ninguém cresce por nós. É um trabalho pessoal. Então, é um esforço pessoal. Se a gente não fizer esse esforço, nós vamos continuar caminhando como formiguinhas, né? Diante de um banquete, nós vamos ficar ainda nas migalhas. E até quando? Né? Até quando nós vamos ficar com as migalhas? Enquanto a gente ficar saciado no físico, no corpo físico e vivendo tendo o que a gente precisa nessa vida, sem se preocupar com o espiritual, a gente vai ficar o resto, vai passar ainda muitos e muitas vidas nessa miséria, enquanto que a gente tem um mundo, né, uma vida plena a descobrir. E se a gente não se mexer, a gente não vai descobrir essa vida. É isso que a gente tem que se cobrar, né? Descobrir essa vida nova, né? Essa vida plena que Jesus veio para nos oferecer. Nós estamos diante dele, né? E nós precisamos ter consciência disso, que nós estamos diante do Cristo e nós não estamos aproveitando dessa grandeza, né, de tudo que ele nos dá, a gente não está aproveitando. É muito triste a gente constatar isso, né, diante de uma imensidade de oportunidades e a gente se contentar com tão pouco. Bom, obrigado, Adriana, obrigado, Giovana, Débora, Marcos. O Marcos é muito legal, assim, essa discussão e o texto e os comentários foi uma coisa bem... Me trouxe uma conversa que exatamente a gente teve essa semana, que a Débora comentando, vendo essa coisa da questão da individualidade, da parte comercial do Natal, um pouco tudo isso do que deveria ser enaltecido, às vezes não é. E eu me fiz a pergunta, a gente imagina se hoje aparecesse Jesus na Terra de novo. Se ele aparecesse hoje, eu tenho muita impressão que talvez seria como a questão do banquete. As pessoas, talvez, eu acho que ele passaria batido, talvez, pelas pessoas. Se ele chegasse na Terra aqui dizendo que é Jesus, que o Filho de Deus voltou, eu não sei. Às vezes dá a impressão que iam apenas considerar ele, olha só, lá vai um louco falando que é o Filho de Deus. Às vezes dá a impressão que um pouco como as pessoas têm esse certo egoísmo também de só quando aperta é que eles vão procurar Jesus e não se dão conta, às vezes, que se tivesse diante deles, talvez, toda essa iluminação, esse ser iluminado, talvez por essa cegueira crônica, talvez isso passaria talvez batido. Então, e é uma discussão boa para um momento de Natal, né? Esse momento onde a gente justamente deveria estar vendo essa grandeza, enaltecendo isso, e é uma questão assim que para mim assim é o que vocês falam, ele já está diante de nós, basta querer cada um perseguir isso e ver os exemplos e ver os ensinamentos. E eu acho que é o papel do Espiritismo, mas que às vezes parece difícil, vendo como a maior parte das pessoas se comporta, dá a impressão que, como vocês dizem, tem muito o que ser feito. Como a Adriana disse, parece que passaram mais de 2000 anos, mas ainda temos muito a evoluir também. Então, assim, foi interessante esse texto e essa discussão toda de hoje, porque me remeteu a essa conversa que a gente teve essa semana também. Então, foi isso, minha contribuição aí.
Obrigado, Marcos. A nossa dor, às vezes, tem o objetivo de nos trazer, né, até o Cristo. Mas ela não pode, né, ser o único propósito, e nem com a dor, se nós tivermos já maturidade suficiente, virá o despertar. E às vezes não, né? Às vezes vem só, a gente quer a solução da dor e eu vou embora, né? Tá ótimo, eu só quero a solução da dor. E tudo bem, é legítimo, porque está aí implicado uma questão de evolução espiritual, né? Eu lembro de um texto do Fernando Orme, que nós estudamos na sexta-feira alguns meses já, bastante tempo, e que eu fiz questão de trazer para o estudo, porque era um relatório, né, que o Fernando Orme fez. Ele, durante um tempo, frequentou muito lá Uberaba, ele trabalhava na Folha Espírita, né, junto com a doutora Marlene Nobre, e ele passou, ele pediu autorização ao Chico, né, e falou, eu vou ficar aqui do teu lado, que eu quero ouvir o que as pessoas te falam. E assim, ele relata, ele escreveu, acho que uns 80, né, ele ficou ali, o Chico ficava depois da reunião, sentava-se num banco, né, e as pessoas faziam fila e iam passando, e às vezes iam parando e queriam conversar, pedir, né, perguntar. E ele escreve, assim, uns 80, né? E ele vai trocando, ele fala, os nomes são pseudônimos, né? Eu fui trocando os nomes, eu fui atribuindo nomes, porque às vezes eu nem sabia o nome da pessoa. E assim, nas 80 pessoas que ele registra ali, uma por uma, você não vê ninguém, absolutamente ninguém, falar, me ensina o caminho do crescimento espiritual. Chico, minha filha está se drogando. Chico, meu marido foi embora de casa. Chico, eu estou com uma doença. Chico, eu estou com uma ferida na perna. Chico, meu marido me deixou. Chico, meu filho morreu. Então, assim, não tem uma pessoa. E, assim, problemas, às vezes, os mais estranhos. Chico, eu tenho uma compulsão sexual muito grande, não consigo me segurar. O que eu faço? Chico, assim, só problemas de natureza mundana. Ninguém. Chico, assim, você está diante de um homem que está falando diretamente com as esferas superiores da vida espiritual. E não estou falando que eu sou diferente dessas pessoas, não, porque, né, muitos de nós não entendemos quem era Chico Xavier. Mas, ao menos, nós podemos ainda entender. Os livros que ele nos deixou estão aí ainda, né? E nós precisamos estudá-los. Pelo menos isso. Então, é impressionante, porque naquelas 100 pessoas que passam ali numa noite, né, ele pegou passavam 200 às vezes, ele pegou umas 80, 100, e todas as questões eram questões ou de sofrimentos legítimos, como a perda de um filho que está perdido pelo crime ou pelas drogas, ou o marido, né, violento. São legítimos os problemas. Nem está falando que não, mas a gente está diante de alguém que fala praticamente com os anjos. Então, assim, até quando a gente vai ficar na condição de criaturas miseráveis, com a mão estendida, quando nós podemos passar a um outro nível? Acho que usar os problemas, né? Esses problemas são legítimos e nos fazem sofrer, com certeza, mas usar os problemas para o crescimento. Para crescer. De que forma, né? Usar o sofrimento, as dificuldades para crescer, né? Porque se temos que enfrentar algo na vida, esse algo é para nosso aprendizado, mas de que forma crescer com eles, né? Então, muita gente usa o sofrimento traz revolta, traz indignação, né? Traz o afastamento do amor, mas tem que ser o contrário, né? E é isso que o Espiritismo vem nos trazer, de que forma usar a doença, o sofrimento, a perda de alguém, né? Para crescer, não para nos afastar do que é bom e do que pode nos salvar, né? Então, quando a gente passa por
por momentos difíceis, é Jesus quem vai nos tirar do problema, é nele que a gente encontra força. Então, não é nos afastando que nós vamos encontrar a solução, é com ele que a gente encontra a solução, né? Então... As nossas perguntas nem sempre são as corretas, né? Por exemplo, nesse texto ele fala, né? Toda essa multidão precisa de amor, mas para isso eles precisam aprender a amar com, né, o coração, com o espírito. Ter essa abertura de espírito, né, como ele diz no texto. E eu poderia ensiná-la. Então, por exemplo, isso que a Giovana falou é importante, porque o marido que está me dando problema, a esposa que está com problema, o filho que está com problema, o problema que eu tenho no trabalho, a gente, o que o Senhor quer Senhor, como é que eu posso crescer com isso? Eu preciso aprender a ter paciência, eu preciso aprender a amar mais, eu preciso aprender a sofrer com resignação, mas me mostre como tirar disso um crescimento legítimo para minha alma. Então, sim, né, às vezes é no socorro, no desespero de ver, né, um ser querido que está se perdendo e a gente ali lutando, mas a gente às vezes está lutando egoisticamente, isoladamente, sozinho, querendo isso ou aquilo, e a gente nunca pergunta, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu aprenda aqui? O que é que eu posso fazer por essa criatura? Como é que nós podemos, eu, ele, todos nós, crescermos juntos para o Senhor? Então, assim, nem sempre as nossas perguntas são as corretas. Então, eu quero que o meu familiar querido deixe a depressão. Mas não é só isso. Eu não quero que ele deixe a depressão, eu quero que ele encontre um caminho para nunca mais ter depressão. Eu quero que a alma dele seja curada para que ele nunca mais tenha depressão. Porque os médicos do mundo vão curar provisoriamente as nossas dores, mas nunca vão curar as nossas dores verdadeiras. Então, o Cristo nos oferece essa possibilidade de cura legítima, de discernimento legítimo, de entender, como ele diz, né? Ensinar a conferir a cada situação um justo valor. Isso é precioso, porque nós não sabemos conferir a cada situação um justo valor. Nós atribuímos valor, às vezes, a coisas insignificantes, nós atribuímos um imenso valor. E a coisas extremamente importantes, nós não atribuímos valor nenhum. Nós deixamos passar. Então, esse discernimento que vem com a luz do Cristo, é um discernimento abençoado. A gente vê, as pessoas continuam vindo em busca de coisas, em busca de soluções mágicas, mas nunca da solução verdadeira, porque a solução verdadeira implica mudança. Implica alterar profundamente a minha maneira de ver, de viver. Repito, não tem problema. Quantas pessoas vierem ao nosso grupo ou aos centros espíritas e pedirem um passe, pedirem para conversar, pedirem ajuda, mas vão ser ouvidas com todo carinho, Mas hoje eu falei para a Giovana, o nosso foco no nosso grupo é um foco no estudo e na mudança. Vocês podem ver, o nosso grupo tem uma rotatividade. E vão ficando aqueles que aceitam essa filosofia. E vão indo embora aqueles que não aceitam. Aqueles que vêm porque querem alguma coisa, aqueles que precisam de uma ajuda urgente. Mas alguns descobrem nisso o processo de, poxa, isso é tão amplo assim. Então, o nosso foco é esse foco. Que o conhecimento da doutrina e do Cristo nos liberte, nos torne autônomos, nos faça caminhar, nem que seja um pouquinho, com os nossos próprios pés, e que a gente estenda as mãos para os benfeitores, que a gente peça ajuda, que a gente venha tomar um passe, que a gente, nós estamos aqui para isso, para nos ajudarmos, para nos fortalecermos, mas qual é a nossa alegria como grupo? É quando a gente vê uma pessoa que chega necessitada, sofrendo, passando por dificuldades,
né, por sofrimento, depressão, mediunidade descontrolada, e a pessoa vai crescendo, ela vai melhorando, ela vai caminhando, ela vai encontrando, né, fortaleza no estudo, no conhecimento, e vai se tornando alguém que pode ajudar outros, né, que pode beneficiar outros. Então, esse processo é um processo maravilhoso, né? Agora, a gente vê, né, as casas espíritas, né, pessoas que falam, né, eu conversei recentemente com uma amiga no Brasil, que pena a pandemia, porque a nossa casa estava cheia, né, na sexta-feira nós tínhamos o trabalho de cura, e as pessoas, né, vinham 300 pessoas, né, e aí se pergunta, e dessas 300 que vinham para a sessão de cura, né, quantas vinham para os estudos? Né, os estudos tinham também 300 pessoas? Não, né, aí não. Então, é isso, né? Até quando nós, né, não daremos esse passo de dizer, Senhor, me aceite como discípulo, né? Nem que seja para eu ficar com a boquinha fechada aqui, escutar e aprender, né? Mas me aceite como discípulo. Eu não quero só pedir, quero aprender. Né? Então, E muitas vezes também existe uma certa arrogância, né, da nossa parte, às vezes de achar que o estudo não é tão importante assim, né, que a gente lê, mas assim, uma leitura não faz compreender a amplidão do conhecimento, né? Então, por isso que a gente insiste no estudo. Estudar, cada vez que a gente lê um texto como esse, que a gente tira de um texto como esse, né, as reflexões que a gente faz e que são bem pequenas diante da riqueza que existe num texto, né, nos textos de Emmanuel, nos textos de Humberto de Campos, nossa, são textos maravilhosos e riquíssimos. Então, às vezes a gente faz um estudo e a gente diz, vai estudar de novo a mesma coisa. Então, existe uma arrogância quando a gente fala, nós vamos repetir outra vez, né? E a gente não sabe nada. A gente não sabe nada, né? que esse processo, né, que a Giovana está falando, é um processo em camadas. Né? Então, assim, você tem pessoas que chegam hoje na casa espírita e elas estão na camada mais superficial. É muito interessante, né? Porque a gente vai convivendo com isso e a gente vai aprendendo muito também, né? A gente aprende muito mais do que ensina qualquer outro. E a pessoa, por exemplo, tem uma pessoa no nosso grupo em francês que falou, e esse negócio dos feitiços, dos encantamentos, né? Então, assim, parece a questão mais misteriosa do mundo. Aí você abre lá no Livro dos Espíritos, né? Mostra para a pessoa, ó, leia isso aí, né? Nós podemos até estudar, se você quiser. Aí a gente coloca num estudo. E a pessoa, uau, é assim? Né? Então, a pessoa está chegando. Mas à medida que a gente, por exemplo, tem gente que está chegando e vai continuar chegando. Passa um ano, ela está ainda chegando. Passa 2, ela ainda está chegando. O que eu quero dizer? Nunca abriu o Livro dos Espíritos. Nunca leu o Evangelho, nunca leu um livro de Emmanuel. Ela continua chegando, né? Ela está chegando. A pessoa faz 3 anos, às vezes está no grupo e te faz perguntas, né? Num dos estudos aí de mediunidade ou outro, né? Que é pergunta de gente que iniciante. Você fala, mas peraí, né? 3 anos, nunca abriu o Livro dos Espíritos. Né? O César é chato, né? Não, o César está falando, abre e lê, porque você não vai precisar ficar fazendo pergunta o tempo todo para o César ou para qualquer outro, né? Você pode aprender por você mesmo, e depois os estudos são esses momentos, né? Tem gente que fala, de novo esse estudo. Aí você fala, mas quantas vezes você leu isso? Né? Que livros você leu a respeito desse assunto? Né? Então, assim, tem camadas, e à medida que a pessoa vai ficando, e vai estudando, é muito interessante, porque ela vai entrando nas camadas mais profundas. Então, o Espiritismo tem armadilhas. Ele foi muito bem concebido. Eu demorei muito tempo para descobrir isso que eu estou falando aqui para vocês. Ele é tão simples que a gente passa batido. E isso é maravilhoso. Porque um monte de gente que não entende, que não está preparado, vai embora.
e vão ficando aqueles que percebem um pouco mais, que estão prontos. Como está no primeiro texto que nós lemos, o Espiritismo veio para fazer valer a palavra do Cristo, para nos explicar, para nos mostrar, né? Então, ele é muito profundo, mas você tem... A pessoa chega e fala, isso de novo? Sim, isso de novo, só que você está vendo um assunto na superfície. Você está vendo que tem uma piscina aqui de 10 metros? Ah, não estou vendo. Então, você está nadando no primeiro 50 centímetros, na bordinha. Agora, você tem que ter fôlego para ir até o fundo dos 10 metros. O que é ter fôlego? É ter lido muitos livros, né? Ou aquele escritor argentino, né? Ou aquele que é cego, esqueci o nome dele, que era, né? Escreveu o Aleph. Ele dizia, você precisa ler muitos livros para entender um livro. Então, assim, você fala... Isso quer dizer que você vai ler muito e muitas vezes não vai entender. E aquele mesmo livro que você leu, muitos anos depois de ter lido muitos livros, você vai voltar a ele e vai falar, nossa, eu não entendi nada quando eu li isso aqui. Eu entendi o básico. Então, assim, as obras do Chico também são assim. E por que elas são assim? Porque Chico Xavier é um dos grandes mestres da espiritualidade humana. Segundo as informações que nós temos, ele foi Platão. Então, o que dizia Platão? O que é que dizem os especialistas de Platão hoje? Eles dizem o seguinte: Platão era contra escrever livros. É o Jorge Luis Borges, né? Obrigado, Daniel. Ele dizia isso, né? Você precisa ler muitos livros para entender um livro. E ele tinha razão, né? Platão, os especialistas hoje descobriram que existia um ensino. Ele colocava nos livros só aquilo que era um chamariz. Porque para aprender o que ele tinha a ensinar, você tinha que vir à escola dele, conviver com ele, ficar ali, passar tempo com ele. E aí ele ia analisando se você merecia escutar o que ele tinha para ensinar. Então havia um ensino. Quando nós lemos as obras de Platão, tudo que está ali é um resumo, é um chamariz, é um despertar. Mas nós sabemos que muito foi perdido, porque tudo que ele ensinou, alguns poucos registraram, mas se perdeu, porque foi ensinado oralmente. A doutrina espírita funciona do mesmo jeito. Você pega um texto de André Luiz, você pode passar batido sobre o importante. Você vai ler a história. Ah, é um romance, acontece isso. Mas e isto? E aquilo? E tal coisa. Você notou que ele falou isto? Você notou que ele falou aqui que tem vegetais no plano espiritual, que tem animais, que tem isto, que tem aquilo? Você percebeu que ele falou que aqui ele está lavando o rosto no banheiro, mas espera aí, espírito lavando o rosto no banheiro? Você percebeu aqui que ele está falando de sangue? E a maioria das pessoas não percebem, que a história pega a pessoa e ela fica só com a história. Se ela ficar só com a história, está ótimo, porque ela vai aprender um conteúdo moral. Mas tem um monte de coisa escondido ali. Agora, imaginemos isso no Cristo. Então, aí você fala, por que Emmanuel escreveu 10 obras sobre os versículos do Evangelho? Porque ele não tinha nada para fazer, obviamente. Porque espírito nunca tem nada para fazer, então ele falou, vou escrever. Então, meus amigos, assim, nós precisamos de um choque de 220, né? Acordar. Para acordar e se ligar
né? Ou a gente vai viver sempre com a mão estendida e a providência divina vai sempre nos dar alguma coisa, né? Mas a gente está pedindo migalhas quando o banquete está em cima da mesa. Então, que a gente, né, acorde e aproveite, né? Porque o Espiritismo, nós não sabemos por quanto tempo ele vai ficar na Terra, né? A gente espera que por muito tempo. Mas as trevas trabalham forte. Se elas eliminaram Jesus, se elas perseguiram Chico Xavier durante 70 anos, ele não teve paz um dia. Elas podem fazer desaparecer o Espiritismo, né? Então, que a gente aproveite, né, e tente trabalhar para mantê-lo, guardá-lo, né? Porque tem um monte de coisa que já desapareceu na humanidade. Um monte de coisa boa que já desapareceu, né? A Biblioteca de Alexandria foi a maior biblioteca da antiguidade, tinha milhares de volumes, era um templo do saber. Foi incendiada e acabou, né? O ensino de Platão, ficaram os livros, né? Graças a Deus a gente tem ali uma ideia do que ele pensava, né? Tá ali a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicação dos espíritos, está tudo ali. Mas e o que ele ensinou? E o que ele falou, né? Então, e o que o Cristo falou? Que os discípulos ouviram de Jesus, né? Caminhando pelas estradas. Como é que o Cristo explicou para os discípulos a cura do leproso? Será que não teve um que perguntou, Senhor, como é que o Senhor fez isso? Me explica, pelo amor de Deus. Né? Na transfiguração, ele aparece cercado por Eli e Moisés, né? Talvez Simão Pedro tenha perguntado para ele, Senhor, como isso aconteceu? Ele talvez tenha explicado, mas Simão Pedro não escreveu, né? Então, assim, tem muito. Então, quando as pessoas falam, nós vamos voltar ao mesmo, não tem mesmo, né? Se você estudar Espiritismo e achar que está repetindo lição, é porque você não está caminhando, não está aprofundando, né? Você não está lendo o suficiente, você não está meditando o suficiente, porque o fôlego que nós temos que ter para entender Espiritismo é grande, é muito grande. Muito bom, meus irmãos, acho que o nosso tempo esgotou, né? Tudo bem? Então, nós vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer pela nossa noite de paz. Então vamos, amigos, elevarmos o nosso coração em prece, unidos, como uma família, como irmãos, procurando aquele que é para nós este mestre de luz, de compaixão, de misericórdia. Somos tão pequeninos, Senhor, mas nós, com toda a nossa pequenez, podemos dimensionar a vossa grandeza. O Senhor se compadece das nossas dores. O Senhor envolve com carinho a mãe que sofre por seus filhos. O Senhor não veio nos julgar. O Senhor veio nos levantar. O Senhor abraça o pai que luta.
o professor que se esforça, o médico que quer realmente curar. O Senhor veio para levantar aqueles que caíram, aqueles que foram deixados pela estrada sem respostas. O Senhor é o bom samaritano que nos socorre quando estamos caídos pela estrada. O Senhor nos abriga, chama o médico. Nós, Senhor, sabemos que o teu amor nos ampara a todos. Contudo, Mestre, nós pedimos humildemente que a nossa dor não seja mais que o início deste processo de libertação. Ensina-nos a tirar, Senhor, da dor que nos trouxe a Ti, o entendimento de que o médico é mais importante que a cura, de que o sábio é mais importante do que a resposta que ele nos deu para um problema específico, de que o grande artista é mais precioso que sua obra. Divino pastor, mestre, que veio das estrelas, enviado por Deus a cada um de nós. Vieste, Senhor, por nossa causa, para buscar as ovelhas tresmalhadas de Israel. Nós somos, Senhor, as tribos perdidas de Israel. E o Senhor veio para cada um de nós. Conduz-nos, Mestre, de volta ao aprisco. Ensina-nos, Senhor, a humildade. Que nosso coração festeje com alegria a voz do pastor quando ouvi-la novamente. Que nosso coração se alegre quando ouvirmos novamente, Senhor, a tua voz, chamando de bem-aventurados aqueles que estão aflitos. Ensina-nos, Senhor, a aprender com humildade, a nos curvarmos diante de ti, a aceitarmos que o Senhor vê muito mais do que nós, que o Senhor sabe muito mais do que nós. Então, diante dos profundos enigmas, das dores, dos sofrimentos humanos, que nós possamos interrogar-te, Senhor. Mostra-me, Mestre, o entendimento a ser feito. Liberta nossos corações, Senhor, da escuridão, da ignorância. Permita-nos orar, Mestre, quando as luzes do teu Natal anunciam um Salvador. Vos nasceu hoje em Israel. E ele veio como sinal de boa vontade de nosso Pai para com os homens que querem aprender. Liberta-nos, Senhor, de nós mesmos, do peso da nossa arrogância, das nossas misérias, da nossa ignorância.
Ensina-nos, Senhor, a sermos o cordeirinho que corre para o pastor, que não questiona mais. Ele sabe que está abrigado. Ele sabe que quando rugirem os trovões, quando a tempestade soprar, tudo o que ele precisa é saber onde está o pastor, porque ele estará protegido. Então, Senhor, nós olhamos para Ti e pedimos, sê para nós o pastor. Sê, Senhor, o pastor que conduz o rebanho humano, que as dores nos ensinem a Te ouvir, que as perdas, que as decepções nos ensinem a Te escutar, Senhor, e que a luz bendita que se acendeu em Israel há 2000 anos renasça nos corações daqueles que estão nos abismos de sofrimento, nos hospitais, nas prisões, nos asilos do abandono. Que ela se acenda, Senhor, nos corações daqueles que na opulência, anestesiados pelos prazeres, vivem como mortos. Nós oramos, Senhor, para que o Teu Natal seja o nosso renascimento, para que o Teu Natal seja, Senhor, a ressurreição da nossa alma para Deus, para que finalmente, Senhor, nós possamos chamar-te Mestre, Senhor da vida, Mestre do destino, Filho bendito de Deus, luz de compaixão para com todas as criaturas. Fique conosco, Senhor. Ajuda-nos a caminhar, abençoa a todos os nossos irmãos, familiares, aos nossos lares, e que a Tua luz nos guie, Senhor. Mestre bendito, receba a nossa gratidão, a nossa alegria, o nosso amor pequenino, mas saiba, Senhor, nós somos as criaturas mais felizes deste mundo, porque nós Te conhecemos e o Senhor nos conhece. Fique conosco, Mestre, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.